Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, aí dependendo do horário que você esteja me assistindo nessa aula de organização de computadores, DCC 070, e nós vamos falar hoje do capítulo 1 do livro Abstrações e Tecnologias Computacionais. Nós vamos dividir essa aula em três blocos, né, para o vídeo não ficar muito longo. Dependendo aí da aula, nós vamos dividir em mais ou menos blocos, onde cada bloco vai abordar um tópico, né, uma seção aí listado aí na minha aula. No caso da aula de hoje, eu vou ter um vídeo para introdução, outro para falar desse tópico por baixo do seu programa e outro para falar do tópico sobre as tampas. Bom, nesse capítulo a gente vai ter uma visão geral daquilo que a gente vai estudar na disciplina ao longo do nosso curso. Então a gente vai ter aí uma palhinha, né, dos assuntos que nós vamos tratar com mais detalhe ao longo de cada uma das aulas. Mais especificamente na aula de hoje, ele quer dar para vocês uma noção de como uma aplicação escrita numa linguagem de alto nível, C, por exemplo, é executada por um computador. É claro que tem muita coisa aí que a gente vai estudar ao longo do curso para detalhar e para que vocês possam entender realmente como as coisas são feitas, mas ele, nesse capítulo, vai dar uma visão geral, né, vai abordar aí a ideia, né, de como as coisas funcionam. E também, né, quer dizer, tudo isso, na nossa disciplina a gente não vai desenvolver hardware, mas a gente vai estudar o hardware. Então é interessante também que a gente veja o que tem embaixo das tampas dos computadores. E esse vai ser o assunto aí dessa sessão sobre as tampas. Mas a gente começa sempre os capítulos pela introdução, e na introdução desse capítulo, os autores destacam que nós estamos numa área que se desenvolve numa velocidade impressionante, né, se desenvolve numa velocidade gigantesca, né, desde os primeiros computadores que nós tratamos lá na aula passada, até hoje, a quantidade de operações, né, a velocidade com que os computadores fazem as operações aumentou de maneira gigantesca, e o custo para se realizar essas operações caiu de maneira impressionante. Então, o que a gente observa é que o primeiro computador que eu apresentei lá para vocês na aula passada eram necessários 6 segundos para executar uma única instrução. E hoje nós temos uma quantidade gigantesca de instruções que são executadas dentro de um único segundo. A gente vai tratar disso aí nas próximas aulas, né? Calcular exatamente quantas instruções são executadas por um computador. A gente vai ver que tem várias coisas aí que a gente tem que levar em conta, mas acreditem em mim que a quantidade é muito maior, né, do que uma instrução a cada 6 segundos. E o custo para executar essas instruções também caiu de maneira drástica. Eu não sei se vocês se lembram, provavelmente já esqueceram, se é que assistiram a aula passada, mas enfim, né, um dos destaques, né, uma das vantagens do PDP-1 em relação aos computadores que até então eram vendidos, é que ele era barato, ele custava aí algumas centenas de milhares de dólares, enquanto que os computadores até então vendidos custavam milhões de dólares. Hoje em dia a gente não tem computadores, lógico que a gente tem computadores que ainda custam milhões de dólares, os supercomputadores aí que estão aí nos centros de pesquisa e em algumas empresas, mas os computadores de uso pessoal ou até os computadores invisíveis, né, que eu falei no final da aula passada, custam muito menos do que isso. Tem aí processadores que estão embarcados em micro-ondas ou em televisores ou em outros aparelhos eletrônicos que custam dezenas de dólares, né, para serem fabricados. Então o custo caiu de maneira drástica e o poder de processamento aumentou
também de maneira drástica. Então, esse casamento dos dois faz com que a gente tenha aí a possibilidade de ter computadores presentes em vários lugares e fazendo várias tarefas, a ponto da gente estar vivendo hoje uma terceira revolução ocasionada por esses dispositivos. Se a indústria do setor de transporte tivesse evoluído na mesma escala de custo e de desempenho da computação, hoje seria possível viajar de Londres a Nova York em segundos, pagando centavos para fazer essa viagem. E por conta, né, dessa grande revolução que surgiu por conta dos computadores, hoje os computadores, a indústria, na verdade, né, de tecnologia da informação, é responsável por uma parcela gigantesca do PIB, né, de alguns países. No caso aí do PIB americano, chega a 7% do PIB, isso aí mais ou menos em 2013, o que equivale a mais ou menos $1 trilhão. No mundo, mais ou menos 3,8 trilhões de dólares movimentados por essa área. E esse grande desenvolvimento tecnológico também permite que a gente comece a usar os computadores, por exemplo, para fazer pesquisa, né, para você simular, por exemplo, o funcionamento de alguns mecanismos ou de algumas proteínas ou de alguns elementos químicos, sem que a gente precise necessariamente fazer experimentos físicos, químicos ou biológicos. Então você consegue, com o poder computacional disponível hoje, fazer simulações de maneira a tentar compreender melhor sistemas físicos ou sistemas biológicos ou sistemas químicos sem precisar fazer os experimentos propriamente ditos. Isso pode ser importante porque, por exemplo, pode ser muito perigoso você fazer um determinado experimento. Então você pode usar um computador para simular, né, o que seria o resultado daquele experimento. Então essa é uma nova área de investigação científica, quer dizer, não tão nova agora, né, mas talvez do ponto de vista da história humana, uma área nova, chamada de ciência computacional ou engenharia computacional, né, que é o uso de computadores para fazer experimentos, ou simular o resultado de experimentos. Então, hoje, o tripé da pesquisa, né, antigamente o pessoal dizia que você ou era um cientista teórico ou um cientista experimental, né? Então, talvez agora nós tenhamos também uma nova classe de cientistas que são aqueles que fazem simulações, né? Então, aí talvez no meio do caminho. Você não está fazendo a pesquisa ou fazendo os experimentos em uma bancada, mas está fazendo um experimento em sílico. E a engenharia computacional é um curso que foca nessa aplicação da computação, na exploração aí de novas fronteiras nas ciências e nas engenharias, né? Bom, mas cada vez que a gente tem um custo da computação caindo, por exemplo, por um fator de 10, algumas aplicações que até então eram inviáveis começam a se tornar viáveis. É só pensar aí nos primeiros computadores e imaginar, será que seria possível, com aqueles computadores que pesavam toneladas e custavam milhões de dólares, fazer caixas dispensadores de dinheiro, ou colocá-los em automóveis, ou pensar em computadores portáteis? Então, à medida que a gente vai melhorando a computação e reduzindo também o tamanho do computador, reduzindo seu custo, aumentando seu poder de processamento, novas aplicações que antes eram proibitivas ou inviáveis começam a se tornar viáveis. Bom, aí o autor ele passa por um outro tópico, que é a parte em que ele fala de classes de computadores e as características. E aí, quando eu estava aí no lugar de vocês, não assistindo uma aula remota, mas assistindo uma aula
numa turma, a gente dividia as classes de computadores de maneira um pouquinho diferente. A gente tinha mais classes de computadores, tinha lá os mini computadores, é, computadores pessoais, os supercomputadores e por aí vai. E hoje essa divisão é um pouquinho diferente. A gente pode pensar em três grandes classes de computadores hoje. A primeira delas seriam os computadores chamados desktop, os computadores que têm como principal característica ter uso individual. E quando alguém projeta um desktop, ele tem que pensar, né, do ponto de vista do projeto, em ter um computador com um bom desempenho, a um custo baixo, né? Se ele vai ser individual, se cada um vai ter um computador, o custo tem que ser baixo para que essa pessoa possa adquirir um computador. E esse sistema ele se caracteriza por ser acessado através de uma interface do tipo teclado, mouse e ter saídas, por exemplo, no monitor. Mas nem todo o sistema computacional é assim. Os servidores, por exemplo, têm como característica atenderem não a um único usuário, mas a múltiplos usuários. E esses múltiplos usuários, eles podem querer executar nesses sistemas desde uma aplicação muito complexa, pode ser um servidor lá, um supercomputador, onde você tem lá uma simulação lá para achar um medicamento para Covid, ou uma vacina para Covid, para tentar bloquear a entrada do vírus no organismo, por exemplo. Esse demanda muito poder computacional. Você pode estar tentando executar uma única tarefa complexa nesse supercomputador. Ou você pode, nesse servidor, estar querendo executar várias tarefas pequenas. Eu tenho lá múltiplos usuários, sei lá, um servidor da Netflix, e tem um cara lá que está querendo ver um vídeo XYZ, o outro está tentando ler lá informações sobre, ou fazendo uma pesquisa em um determinado gênero, o outro cara está tentando ver quais são os filmes que têm mais indicações ou que são mais próximos aos filmes que ele já viu, e por aí vai. Então as tarefas podem ser pequenas tarefas de múltiplos usuários. Mas assim, a característica principal dos servidores é que eles não são acessados via teclado ou via mouse. Você não vai lá na frente do supercomputador, se pluga lá com o seu teclado, com o seu mouse para poder usá-lo. Você acessa via rede, de maneira remota. Então, a principal característica é o acesso remoto. E como os servidores eles podem estar atendendo usuários com características muito distintas, a faixa em termos de custo e capacidade desses servidores varia muito. Você pode ter desde o supercomputador, como eu já mencionei, que tem um custo lá de milhões de dólares e uma capacidade de processamento gigantesca, até um centro lá de processamento de dados ou um servidor multimídia na sua residência lá que você compra sei lá, por R$1.000 ou alguma coisa assim para servir vários usuários aí, uma televisão na sala, outro no celular, e um está ouvindo música, outro está vendo filme, por aí vai. Então você tem uma capacidade de processamento menor aí. Bom, e por fim, a terceira classe de computadores seriam os computadores embarcados ou sistemas embutidos, que são, por incrível que pareça, a maior classe de computadores, já que eles estão aí em dispositivos dos mais diversos. Você tem um microprocessador dentro de um micro-ondas, dentro do celular, num automóvel, na máquina de lavar, em avião, enfim. Hoje você tem aí processadores nos mais distintos dispositivos. E esses processadores, eles muitas vezes são projetados para executar uma aplicação única. Então, você está lá no processador no micro-ondas, a aplicação que ele executa, de repente, é calcular qual é a potência e o tempo ideal para você fazer uma pizza, ou para você descongelar uma carne, ou para você esquentar um prato pronto.
Então você coloca lá o que você quer fazer, ele calcula o tempo e a potência ideal para o prato não ficar ressecado ou não ficar frio e por aí vai. Então ele é projetado para executar uma aplicação muito específica, né? E cada uma das aplicações vai ter uma característica diferente em termos de necessidade, né? Mas em geral, esses processadores, eles têm que atender o desempenho mínimo para que você não fique esmurrando lá o seu micro-ondas se ele for muito lento, ou quebrar seu celular se ele estiver demorando muito a responder. Então você tem que ter um desempenho mínimo aí, muitas vezes com limitações, né? Pode ser até em termos de custo ou de potência, né? De energia. Então, um celular, você tem que fazer o máximo possível, mas você não pode gastar toda a bateria, né? O cara não tem que ficar plugando toda hora o celular lá para alimentar a bateria. Então você tem uma restrição forte no projeto relacionado à questão da potência. Micro-ondas, não adianta nada você fazer um micro-ondas maravilhoso que custa lá alguns milhões de dólares. Então tem que ser um custo baixo. Então algumas características aí, algumas restrições são importantes, né, do ponto de vista desses processadores. E muitas vezes esses caras aí, eles são mais tolerantes à falha. Ou porque eles são mais simples, né? Você está fazendo uma aplicação, ou um processador para executar uma aplicação única. Ela vai executar lá na máquina de lavar ou no celular. Então o projeto é mais simples, ele acaba sendo mais tolerante à falha. Ou no caso dos aviões, muitas vezes você tem a necessidade de ter mais tolerância à falha, e aí você vai atender essa necessidade através de redundância. Ao invés de colocar um único sistema, você coloca dois. Ao invés de ter um único barramento, você coloca dois. Ao invés de ter uma única fonte de energia, você coloca duas. Então você faz redundância, para que se uma falhar, tenha outra no lugar para poder entrar no lugar. Imaginem se eu estou numa usina termonuclear e eu tenho um problema lá no sistema. Eu não posso deixar para lá ou esperar o técnico vir consertar, né? Porque a usina pode explodir. A temperatura lá da caldeira pode ficar muito alta e acontecer lá uma explosão, né, com possibilidade de contaminar uma área grande. Então você tem que ter um sistema redundante que, se um falhar, outro sistema assume no lugar dele. Bom, e aqui é o último slide, né, antes de eu fechar esse primeiro vídeo, só para mostrar para vocês um número, né? Esse gráfico aqui eu tenho que atualizar, sempre falo isso, mas eu sempre esqueço, só lembro na hora que eu estou fazendo as apresentações. Mas enfim, é um gráfico que mostra aqui o total de dispositivos vendidos ao longo do tempo. Então aqui no eixo X a gente tem o tempo, né, 2007, 8, 9, por aí vai, e aqui no eixo Y, quantos milhões de dispositivos de cada uma das categorias foram vendidos. Então, só para comparar, né? PCs, excluídos tablets, smartphones e celulares não smartphones, né? Aqui, provavelmente, esse número deve ter despencado aqui, ou caído muito, né? Porque hoje em dia todos quase são smartphone. Mas o ponto é que aqui no ano de 2012, o número de dispositivos só em smartphones, em processadores no smartphone, já era muito maior do que o de PCs. Então dá uma dica aí para onde que a gente tem que ir se a gente quer, depois de formado, ganhar dinheiro. Não é talvez fazendo programas para PCs, mas para smartphones. Bom, eu vou então finalizar esse primeiro vídeo aqui, e aí na sequência a gente fala do segundo tópico da aula de hoje.